Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Boa noite a todos que têm acompanhado os nossos cultos online. Boa noite a você que chegou agora. Boa noite para você que está aqui conosco com o seu coração ligado no Senhor. Mais uma vez nós estamos reunidos para adorar a Deus. O Evangelho de João nos diz no capítulo 1, versículo 1, que no princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus estava desde sempre com Deus. Jesus é Deus. E no princípio de todas as coisas, na verdade, antes mesmo que elas existissem, Jesus já nos amou. Deus já nos amou. Ele é eterno, Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Tudo foi criado por intermédio dEle. E aí eu te pergunto, como não nos render a esse Senhor? Como não nos render ao Cristo? Como não nos render ao Verbo? E eu te convido a cantar conosco essa canção que fala: o que posso fazer se não me render e me entregar a Ti, Jesus?
levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Boa noite, graça e paz. Mais um culto via mídias sociais. Que Deus nos abençoe, que Deus direcione as nossas vidas nessa noite. Que a palavra dele seja um bálsamo, que a palavra do Senhor seja revestida da sua graça. Nós vamos nos direcionar à palavra de Deus nessa noite, no texto de 2 Timóteo, do capítulo 2, do verso 1 ao 12. Nós vamos falar sobre o tema desse mês, remando contra a maré. E nessa noite nós vamos falar sobre o tema remando contra a maré do sofrimento. Nós vamos, primeiramente, ler o texto de 2 Timóteo, do capítulo 2, do verso 1 ao 12, que diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa,
Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Essa é a palavra de Deus para a nossa reflexão nessa noite. E eu te convido para você orar, para que Deus direcione aquilo que Ele quer para as nossas vidas nessa noite, para os nossos corações e para tudo aquilo que nós precisamos em tempos tão difíceis como é o tempo que nós estamos vivenciando nesse momento no nosso país e na nossa cidade, na nossa nação. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela Tua palavra, a Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que é verdade para as nossas vidas, uma verdade absoluta, a Tua palavra que nos conduz em dias difíceis, e a Tua palavra também que nos alegra em momentos e circunstâncias adversas. A Tua palavra que traz paz em meio a tempestades. A Tua palavra que traz, ó Senhor, consolo, conforto, Senhor, em nossa caminhada cristã rumo ao céu. Nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Por isso, Senhor, fala conosco num tema tão difícil, num tema tão complicado, num tema tão complexo, que é quando nós tentamos, por meio da nossa razão, entender o porquê do sofrimento na caminhada cristã. Que nessa noite o Senhor venha e derrame da Tua graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos, ó Senhor, ter as nossas mentes e corações iluminados pelo Teu Santo Espírito, para entender os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas rumo ao céu. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Essa carta de 2 Timóteo é quando Paulo já está preso, está já quase prestes a ser decapitado, é a última carta que ele escreve, e ele traz orientações para o seu discípulo, e tão amado como ele declara no versículo 1, declarado como filho. E o tema que nós escolhemos, foi falar sobre o sofrimento na caminhada cristã. E Paulo, ele cita, nesses versos à frente que nós lemos, sobre os sofrimentos, como nós devemos suportá-lo, e como nós devemos nos dispor, e como nós devemos nos comportar diante destas questões. Por que o cristão sofre? É uma pergunta muito repetida ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Você deve ter ouvido muitas pessoas perguntando para você, ou você mesmo questionando, por que o cristão sofre, sendo ele amado por Deus, sendo ele amado antes da fundação do mundo, sendo ele salvo da ira certa, preservando-se aqueles que estão em Cristo Jesus, que vão morar com Ele eternamente. Como ele sofre? Por que o cristão sofre, tendo ele já tantas conquistas por meio de Jesus Cristo e da obra de Cristo na cruz? Essa pergunta, ela ganha assim uma dimensão muito maior quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, olhamos para aquilo que muitos têm ensinado de forma distorcida, A teologia que ensina, que é a interpretação do texto bíblico, que ensina que as vitórias sobre os males, elas são sempre quando você pede, quando você exige, quando você clama, essa ação provém de você e não por meio da graça de Deus.
essa teologia de curas de doenças e prosperidade financeira de forma imensurável, onde não há barreira, não há nada que impeça, né, você receber essas bênçãos, desde que você exija, desde que você clame. É uma teologia que ela despreza a graça de Deus, despreza a soberania de Deus, despreza os propósitos de Deus, despreza a vontade que Deus tem para os seus filhos. Deus continua curando, Deus continua dando vitória para os seus filhos, Deus continua dando prosperidade para alguns dos seus filhos. Isso é proveniente, é providência de Deus, por meio da graça dEle, da soberana vontade dEle, e não nossa. Qual seria a razão de o crente sofrer? Nós não temos todas as respostas, mas a palavra de Deus nos dá algumas claras indicações por que o cristão sofre. Como o rei Davi, no Salmo 37, ele expressa a agonia do servo de Deus que contempla a prosperidade daqueles que não servem a Deus. Como, por exemplo, depois você pode ler lá do 37, do 1 ao 9, tem um dos versículos, no versículo 2, que diz: confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos seus desejos do coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Nos versos adiante, Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então, o salmista já está expressando aqui essa agonia como filho de Deus sobre a prosperidade do ímpio, né? Daqueles que não servem a Deus. Como no Salmo 73, do verso 1 ao 5, nós vamos ler aqui, que diz assim, quando o salmista mostra, né, relata essa preocupação, pois os corpos, né, a saúde dos ímpios é melhor do que aqueles que servem ao Senhor. Porque ele diz assim, o salmista: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçam, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Então essa angústia, esse relato do salmista Asaf, aqui que ele fala dessa inveja, né, da prosperidade, dessa inveja da vida que alguns ímpios tinham, que eles não sofriam, que gozavam de plena saúde, eram fortes. Mas há um problema aí, há um problema que é a questão da inveja daqueles que servem ao Senhor em relação a uma comparação daqueles que não servem. O problema é a inveja, o problema não é a saúde, o problema não é a prosperidade. O problema é aquilo que nós vamos ver quando os cristãos, eles desviam os seus olhos da providência de Deus e do futuro que aguarda tanto a eles como aos ímpios. Nasce um desejo pecaminoso em seu coração de inveja. Qual que é o futuro do ímpio, forte, saudável e próspero, se ele não reconhecer a Jesus Cristo como Senhor? É a morte eterna. Qual é o futuro do cristão que sofre, que tem problemas de saúde, que tem problemas na área financeira para se manter? É sempre uma luta. No final da vida, para onde ele vai após a morte? Ele vai para Jesus Cristo, para Nova Jerusalém, morar com Deus eternamente. Então, o grande problema quando nós fazemos um comparativo, olhando para as pessoas que não servem a Deus, e para nós que servimos a Deus, é o comparativo. Olha, eles são melhores nisso, eles são melhores naquilo. O problema não é naquilo que eles são,
e naquilo que eles estão vivendo, e como eles estão vivendo, e como estão desfrutando a vida. O problema é a nossa inveja. Por isso que a gente tem que olhar e não desviar os nossos olhos da providência de Deus que nos aguarda num futuro, e da providência de Deus que nos sustenta e nos direciona nos dias de hoje, no dia em que nós estamos olhando para aqueles que não têm nenhum problema. O cristão deve sempre manter os seus olhos fitos nas promessas, para não ceder à pressão, principalmente em relação às promessas que se referem à eternidade. Quando nós colocamos e olhamos só para essas circunstâncias momentâneas que a nossa vida nos impõe, a nossa vida aqui nessa terra impõe a todos nós, se nós só focarmos o nosso coração, a nossa visão, a nossa mente nessa direção, nós vamos nos esquecer das promessas de eternidade que há por meio de Cristo Jesus. Quando nós só olhamos para o sofrimento presente, nós nos desviamos do nosso alvo futuro para as nossas vidas, que é de morar eternamente com Cristo. Não digo que você deva simplesmente se abster, olhar para dentro de você e dizer que você não está sofrendo. Não é isso. É o que nós vamos ver à frente, qual é a instrução que Paulo dá a Timóteo em relação aos sofrimentos. Então é isso que a gente precisa focar. Não nos deixarmos dominar pela circunstância ou pelo momento de sofrimento. O sofrimento que todo cristão passa por ser fiel a Deus. E é nisso que nós vamos falar quando Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo para ele não se envergonhar, mesmo Paulo estando preso naquele momento, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Era um tempo muito difícil, um tempo de perseguição, um tempo onde a igreja estava sendo perseguida de forma muito intensa pelo Império Romano. Mas à frente o apóstolo Paulo nos dá a certeza que uma vida comprometida com os valores do reino nos isenta de problemas. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa última carta escrita antes de ser decapitado leva Timóteo, que estava à frente da igreja de Éfeso. Paulo dá orientações para ele na caminhada que ele terá à frente como líder desta igreja. E ele lembra Timóteo, lá em 2 Timóteo foi escrito sobre uma perseguição muito generalizada. O próprio Paulo estava na prisão nesse momento, Todos na Ásia Menor ali o abandonaram, como está lá em 2 Timóteo 1:15. Alguns, sem dúvida, até abandonaram a fé em Cristo Jesus por causa da perseguição. Em vista da perseguição, Paulo chama Timóteo a usar seu dom que Deus tinha dado, que Deus tinha concedido a ele. E Timóteo tinha uma característica de ser muito tímido. E Timóteo tinha outro problema, ele tinha um problema de estômago. E que Paulo até orienta ele a tomar um pouquinho de vinho com um pouquinho de água. Esse é o Timóteo que Paulo está orientando, para que ele não tenha vergonha de pregar o Evangelho. Para nós perseverarmos, para perseverar diante do sofrimento, é preciso ser forte. 2 Timóteo 2:1 diz assim: então você, meu filho, seja forte na graça que está em Cristo Jesus. Numa outra versão está assim: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Forte significa, nesse sentido aqui colocado por Paulo, ou fortificado, significa ser fortalecido interiormente. Algo que surge dentro da nossa alma e no propósito, focado num propósito. Seja forte no propósito pelo qual Deus te chamou. Seja forte nós como cristãos, na fé que nós professamos, um propósito que nós temos de caminhar juntamente com Jesus Cristo. E Paulo explica que a força de Timóteo não estava em si mesmo,
mas na graça que está em Cristo Jesus. Por isso que ele fala, fortifique-se na graça. A fonte da força de Timóteo, que ele deveria entender, que Paulo está explicando, está na graça que está em Jesus Cristo. Tome força da graça de Deus, que é nossa em Cristo Jesus, em outra versão. Para nós perseverarmos, para você perseverar diante do sofrimento, é preciso ser forte. Enquanto muitos estavam naquele momento ali histórico, onde Paulo estava escrevendo para Timóteo, estava orientando Timóteo, muitos estavam caindo, se comprometendo em relação à fé que professavam. Paulo pedia para Timóteo, se mantenha firme, Timóteo, nesse evangelho que eu lhe ensinei, que me foi ensinado, que me foi levado, que me foi trazido por Jesus Cristo. Timóteo está sendo orientado a ser forte, a se manter forte no propósito, mesmo que venha o sofrimento. Isso é importante, foi importante para Timóteo ouvir essa disposição que ele tinha de ser tímido, para ele ser forte nesse momento e não negar a Cristo. Isso mesmo também é uma orientação que Deus deu para Josué. Seja forte e corajoso, Josué. Deus, quando precisa falar com o seu povo, Deus, quando precisa que nós permaneçamos fiéis à palavra dEle, Ele sempre invoca ao seu povo a palavra, seja forte e corajoso. Em Josué 1,7, em Josué 1,9, nós precisamos entender que nesses momentos de circunstâncias adversas, de momentos em que nós passaremos ou passamos ou estamos passando por sofrimentos, momentos difíceis, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Em Efésios 6, Paulo pede que os efésios, para o povo de lá, seja fortalecido no Senhor, 6,10. Se queremos ser fiéis discípulos de Cristo, nós devemos ser fortes. É por isso que nós não podemos negar a nossa fé, mesmo em meio ao sofrimento. Porque estamos em um mundo que é contrário a Cristo, num mundo que ensina que nós não podemos sofrer, num mundo que não aceita o sofrimento, num mundo que não quer o sofrimento, num mundo que só quer deleite de prazeres. É também por causa da nossa tendência de pecar e de pecarmos e desanimarmos diante da circunstância diversa, e principalmente numa circunstância de sofrimento. É muito perigoso, nós temos uma tendência a nos afastarmos de Cristo, ou se não, construirmos uma imagem de Deus como um Deus que vai resolver todos os meus problemas naquele momento, naquela hora, e que Ele não vai deixar que aquilo perdure sobre as nossas vidas. Olha a vida de Jó, olha a vida de Moisés, por 40 anos, direcionando um povo rebelde pelo deserto. Olha a vida de Paulo diante de tantas adversidades, de tanta perseguição, das chibatadas, da prisão, do naufrágio, da mordida da cobra mortífera, da serpente mortífera, na ilha de Malta. Olha quantas circunstâncias adversas ele vivenciou. Olha quanto sofrimento na caminhada de Paulo. É esse Paulo maduro, esse Paulo preparado para ser recolhido junto a Jesus Cristo, que está orientando a Timóteo para que ele seja forte, seja fortalecido. Quando nós estudamos as Escrituras, quando Paulo está orientando a Timóteo, fortifique-se na graça, essa graça abundante que Deus derrama sobre as nossas vidas, essa graça que nos alcançou por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Somos salvos mediante a fé e a graça derramada por Jesus Cristo em nossas vidas. A fé que nós recebemos da parte de Deus é um dom de Deus. Nós temos a graça para crer, nós temos a graça para servir, nós recebemos a graça para permanecer fiéis à palavra de Deus.
Nós recebemos a graça para vencer nossas fortalezas, os obstáculos e as nossas fraquezas. Nós recebemos a graça para suportar a dor. Nós recebemos a graça de Deus para suportar o sofrimento. Por isso não tem como fugir do sofrimento. Nós, como cristãos, nós enfrentamos todas as circunstâncias, inclusive o sofrimento, por meio da graça de Deus que é derramada sobre as nossas vidas de forma abundante, que nos fortalece para nós perseverarmos diante das circunstâncias adversas. Em Efésios 2, no verso 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não é de vós mesmos, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém possa se vangloriar. Por isso que nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos ser fortes por meio desta graça que é abundante em Cristo Jesus. Em Efésios 6, também no verso 10, diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo, quando fala dessa graça, fortifique-se nessa graça. Paulo está dizendo que nós precisamos ser fortes. Essa graça abundante dada aos cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo, né, para que nós possamos permanecer firmes e não desistirmos diante dos sofrimentos. Não podemos impedir e não podemos desistir diante dos obstáculos que essa vida nos impõe. Quando Deus nos chama, e nos chamou um dia, e você teve um encontro com essa graça maravilhosa por meio da fé, que é um dom que Deus te concedeu, Ele te forneceu força suficiente para cumprir os propósitos que Ele tem para a sua vida, para a minha vida. Se Ele nos chamou, é para que nós possamos perseverar diante de todas as circunstâncias adversas dessa vida. Ele nos chamou para um propósito. Como nós confiamos na graça de Deus em meio ao sofrimento? Quando nós nos fortalecemos. Por isso que em Filipenses 3,3 diz: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Não é em nossas forças que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque quando nós estamos confiantes em nossas forças para transpormos os diversos obstáculos, nós devemos nos arrepender, porque nós devemos, sim, colocarmos diante do Senhor as nossas fraquezas, diante de tantos obstáculos, diante dos sofrimentos que nós temos que transpor nessa vida. Por isso que Paulo fala, se nós nos sentimos fracos, devemos agradecer a Deus, porque é aí que Deus verdadeiramente age com o seu poder em prol dos seus filhos. Em 2 Coríntios 12, 9, na parte B do versículo diz: portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso que nós precisamos nos vangloriar na graça de Deus, no poder de Deus, não nas nossas forças. E muitas circunstâncias das nossas vidas, principalmente nos momentos muito sofridos que passamos, todos nós passamos por momentos difíceis, por circunstâncias adversas, que nas nossas fraquezas, às vezes, nós queremos desistir de continuar caminhando. Nós queremos, às vezes, abandonar o barco que está nos levando em direção ao céu em meio a tempestades. É por isso
que nós precisamos depositar, crer, confiar de forma fervorosa. Quando é de forma fervorosa eu falo, é de forma convicta nos propósitos que Deus tem por meio das nossas vidas, diante das circunstâncias adversas. É aí que a graça de Deus vem sobre as nossas vidas. É por isso que nós nos fortalecemos na graça de Deus, na graça que Deus derrama para nós suportarmos essas circunstâncias adversas. Isso é muito importante, são instruções que Paulo está levando depois de um longo caminho que ele percorreu até esse momento em que está prestes a ser decapitado. Confiar em Deus é mais do que uma questão de coração, mas é uma questão de ação. Sabe, em meio ao sofrimento, muitas pessoas são paralisadas. Como confiar em Deus, na graça de Deus, e trabalhar ao mesmo tempo em meio ao sofrimento? Como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, num momento tão difícil, em circunstâncias tão difíceis? A vida de Paulo nos ensina muito, que nas circunstâncias adversas, de perseguição, de estar perseguido para ser morto, para ser preso, em circunstâncias adversas, onde ele precisou trabalhar para prover o seu próprio alimento, Paulo em momento nenhum murmurou, ele simplesmente confiou na graça de Deus, na graça provedora de Deus. Ele não olhou para aquela circunstância e ficou preso aos sofrimentos, às circunstâncias momentâneas que ele estava passando. Ele olhou para o alvo, para o futuro, para o propósito que Deus tinha por meio da vida dele. É disso que Deus requer de nossas vidas, quando passamos por circunstâncias de sofrimentos. Deus não quer que nós recuemos, que nós fiquemos paralisados, mas Deus quer que nós continuemos na ação, na direção daquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas, para que nós possamos cumprir aquilo que Ele tem para a vida de cada um. O sofrimento não pode nos paralisar. Quando oramos e confiamos em Deus, trabalhamos de acordo com a sua graça, irmãos. Está difícil, está sofrendo, não abandone Jesus Cristo, persevere em Cristo Jesus, continue trabalhando para o reino de Deus, não negue a Cristo, não questione a Cristo, não murmure, persevere na oração, confiante de que Deus vai agir na hora certa, Deus vai vir e derramar da sua graça na hora certa, no tempo certo. Em 1 Coríntios 15:10 diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para mim não foi em vão, na verdade trabalhei mais do que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe o momento difícil que você está vivendo, que você está sofrendo? Sabe por que você está suportando? Sabe por que você está de pé ainda, orando, buscando, clamando? Não é pelas suas forças, é pela graça de Deus. Paulo em 2 Timóteo, verso 3 e 4, diz assim no verso 3 e 4, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Todos nós somos soldados de Cristo. E agora eu me recordo de um louvor, no meu tempo de infância, já fazem muitos anos, sobre o soldado. E Paulo, ele traz 3 figuras nesse texto. Ele traz a figura do soldado, do atleta e do fazendeiro, do trabalhador rural, para explanar para Timóteo que não é fácil a caminhada com Cristo, mas vale a pena. Há uma recompensa futura.
E nesse louvor que nós aprendemos, isso eu estou te falando para você na década de 70, que diz assim: eu sou um soldadinho, para Jesus vou trabalhar, serei obediente ao dizer e ao dever cumprir. Jesus é quem me guia, Jesus quem me conduz. Ele é o meu Senhor, Ele é a minha luz. E isso eu lembro até os dias de hoje. Jesus é quem me guia, Jesus quem me conduz. Eu sou o seu soldado, Ele é a minha luz. Somos soldados de Cristo. Somos aqueles que devem suportar esses sofrimentos que são pertinentes a essa terra. Porque há uma guerra. E é sofrido também lutar contra o pecado. É uma guerra no mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as trevas, os principados, os poderes no mundo espiritual. Estamos em guerra contra o mundo e contra o padrão desse mundo. Mas Paulo nos orienta a perseverarmos como soldados de Cristo, a não negarmos, e a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós devemos perseverar. Os soldados de Cristo estão dispostos a sofrer por Cristo. Você já viu um soldado, e quem já se alistou, quem já serviu o exército, as armas, ele promete morrer pela pátria. E nós, como cristãos, também, quando nos colocamos para servir o reino de Deus, nós devemos dizer em todas as circunstâncias: seja feita a tua vontade. Por isso que em Mateus 16, versos 24 e 25, se alguém quiser se tornar meu seguidor, meu discípulo, deve negar a si mesmo, pegar sua cruz e me seguir. A cruz, às vezes você está pensando que é o peso. A cruz também é seguir a Jesus Cristo como discípulo. O verdadeiro discípulo que é transformado. O verdadeiro discípulo que recebe a graça para perseverar diante do sofrimento. O verdadeiro discípulo que morre diariamente para o pecado. O verdadeiro discípulo que confessa os seus pecados todos os dias. É esse soldado que está disposto a sofrer por Cristo. Nós temos muitos soldados no campo de batalha, em missões. Nós temos muitos soldados morrendo hoje no mundo, perseguidos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos reclamado do sofrimento por quê? Quantos missionários, pastores, irmãos em Cristo Jesus, neste momento, neste exato momento, irmão, está sendo torturado e está suportando o sofrimento por amor a Cristo. Quantos irmãos que não têm a mesma graça abundante que nós temos, de ter uma mesa farta e variada para desfrutarmos, e tem só arroz e feijão, e ele não está reclamando, ele está glorificando, exaltando o nome do Senhor. Quantos irmãos nossos em Cristo Jesus não estão num leito de hospital,
internados de forma grave, e estão agradecendo e glorificando o nome do nosso Senhor e Jesus Cristo. Quantas pessoas e quantos irmãos em Cristo Jesus têm doenças que levam à morte em pouco tempo, como câncer, e estão glorificando o nome de Jesus. Não há maior ou menor sofrimento, porque como Deus falou para Paulo, quando Paulo pediu a cura sobre o espinho na carne, Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. O sofrimento na vida do crente, da vida do cristão, é passageiro. Com certeza, isso vai passar. É um tempo breve, em que nós devemos confiar de forma irrestrita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Apocalipse 21:4 diz: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As circunstâncias adversas desse mundo não podem nos aquietar, não podem nos inquietar, não podem nos desviar o olhar para o alvo que é Jesus Cristo, para o reino de Deus e para a vida eterna. Temos que crer na soberania de Deus sobre as nossas vidas. João 6,40 diz: a vontade do meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a nossa convicção. Os sofrimentos, para concluir, que nós cristãos enfrentamos, são reais e têm vários motivos. Mas não esqueçam que eles demonstram a glória futura e devem despertar em nós uma confiança inabalável na providência e no amor que Deus tem por nós, concedendo-nos forças e condições para suportarmos qualquer sofrimento e qualquer adversidade. Creia, meu irmão, Deus está conduzindo as nossas vidas em meio aos sofrimentos. E isso é momentâneo, porque é uma glória futura, há uma vida eterna, no futuro breve, em que desfrutaremos juntamente com Jesus Cristo. Eu te convido nesse momento para nós orarmos. Eu te convido, você que está assistindo este culto na tua casa e que talvez na sua fraqueza você tem murmurado, você não tem entendido o porquê do sofrimento na sua vida. Eu quero convidar você para orar comigo nesse momento, para que a graça do Senhor seja manifesta em sua vida, por meio do poder que Ele tem,
para lhe conceder o livramento ou para você poder suportar esse breve e momento difícil que você está vivendo em sua vida. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor todos aqueles que nessa noite, Senhor, estão direcionando a Ti, ó Senhor, a dor, o sofrimento, a angústia que estão vivenciando, Senhor, em tempos difíceis. Aqueles que estão desesperançosos, aqueles que já estão, Senhor, fracos, sem palavras para clamar a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor derrame da Tua graça, em nome de Jesus, sobre estas vidas. Eu clamo, Senhor, por estas vidas que não têm suportado com as suas próprias forças, Senhor, o momento difícil de dor, de sofrimento que está passando, Senhor, neste momento, Senhor, em que estamos orando. Eu clamo a Ti pela Tua graça por estas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Que haja renovo, que haja restauração nas forças, Senhor, para que eles possam suportar essa circunstância adversa de sofrimento em suas vidas, Senhor. E que o Teu poder se manifeste sobre estas vidas, sobre estas famílias, Senhor, trazendo renovo e restauração. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela Tua igreja, Senhor, que está aqui em Itapevi, Senhor. Para que o Senhor derrame da Tua graça, Senhor, neste momento tão difícil, Senhor, onde muitas circunstâncias adversas, Senhor, estão apontando para um horizonte futuro, mas nós cremos na Tua graça que vamos suportar, que vamos resistir, que o Teu agir, Senhor, vem nas nossas fraquezas, porque somos fracos diante das circunstâncias adversas, mas o Senhor é soberano sobre todas elas, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro pela igreja, eu oro pela escola, Senhor, eu oro pelos pais, Senhor, dos alunos, ó Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça provedora, da providência vinda do Senhor, para os recursos, ó Senhor, para que sustentem as suas famílias, Senhor, para que tenha a provisão do alimento nos seus lares, ó Senhor, em nome de Jesus eu clamo, Senhor, por todos os alunos, ó Senhor, num momento tão difícil, ó Senhor, derrama da Tua graça, para que eles se mantenham firmes, ó Senhor, e perseverantes, a esse momento que esta geração, Senhor, de estudantes está passando, ó Pai, de adversidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo também, Senhor, derrama da Tua graça para aqueles, ó Senhor, tantos jovens, ó Senhor, que nós ouvimos, ó Senhor, que falam, Senhor, em tantas tomadas de decisões erradas em relação à vida, Senhor, alguns querem tirar até a sua vida. Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça, do Teu poder, que o Senhor reverta esses pensamentos, ó Senhor, por meio da Tua graça, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também eu clamo pelos professores, ó Senhor, da nossa escola, ó Senhor. Derrama da Tua graça, Senhor, sobre essas vidas, ó Senhor, que tem trabalhado arduamente nos seus lares, ó Senhor, dando assistência aos alunos, ó Senhor, que as suas famílias também, Senhor, tenham a provisão vinda do Senhor, ó Pai, aquieta os corações em nome de Jesus, como nós temos ouvido de tantos problemas em nosso país, tanto de sofrimento em relação, Senhor, a esse vírus corona, Senhor, coronavírus, ó Pai, como tantas adversidades, ó Senhor, que temos ouvido em falar, mas o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos direciona, o Senhor é aquele que traz a provisão, o Senhor é aquele que derrama da graça para o Seu povo, para que nós possamos transpor, ó Senhor, qualquer crise, Senhor. Abençoe a vida de todos aqueles que estão à frente da escola, Senhor, à frente da igreja, Senhor, dando sabedoria, dando discernimento, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a nossa oração e cremos no Teu agir, no Teu poder, na provisão, no meio do Teu povo, da Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Estás aqui, eu sinto a Sua presença.
promessas, luz da escuridão. Este é o meu Deus, Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz da escuridão. Este é o meu Deus, Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz da escuridão. Este é o meu Deus, Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz da escuridão. Este é o meu caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz da escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz da escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz da escuridão. Este é o meu Deus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.